Fala rapaziada, pra quem, enfim, viu o último vídeo, né, eu falei um pouco sobre como eu entrei no mercado, tudo que aconteceu depois que eu entrei, a minha história aqui pra eu chegar, né, até aqui. E comprometido, eu falei que eu ia fazer um vídeo um pouco mais técnico. E hoje eu vim gravar esse vídeo, vim falar aqui sobre algumas questões, aprofundar um pouco mais do que eu falei naquele último vídeo, questões mais técnicas, questões mais específicas do mercado, tá? E, enfim, espero ajudar vocês de alguma forma. Quem pegou aquele vídeo como base para poder realmente começar, né? Se motivou, criou conta, enfim, tá? Hoje eu vim dar aí um pouco da parte prática. E eu acho que esse vídeo aí vai ser uma porta de entrada muito grande para quem já, né, tá um pouco ciente de como começar, tá? Então, para quem não viu o último vídeo, tá? Quem entrou nesse vídeo e não viu o último vídeo, entra aqui no meu canal, tá? Eu tenho um vídeo explicando, né, como foi a minha história, como que eu comecei aqui dentro desse mercado de meme coins. E aí vocês podem ter um norte, né, e acompanhar a linha de raciocínio para poder ver o vídeo né, esse vídeo aqui em específico e poder absorver o conteúdo no geral. Então vamos lá, eu vou explicar alguns aspectos, tá, do mercado, porque eu acho que isso vai ser muito importante para vocês entenderem uma linha de raciocínio, digamos, para poder, enfim, se botar em prática já vai ter uma dinâmica prática, tá? Então, o mercado, como eu disse no último vídeo, ele é muito volátil, tá? Então, tem muito risco, tá? Para você começar, você vai ter que se dedicar muito, você vai ter que ficar muito tempo nessa tela, você provavelmente vai perder dinheiro, você vai se frustrar, tá? E isso são etapas, tá, do jogo, até que você realmente entenda como isso aqui funciona, tá? E eu vou tentar encurtar todas essas etapas o máximo possível, de forma que você veja esse conteúdo e possa aí estar um passo à frente quando você entrar no mercado, tá? Então, qual que é o contexto base do mercado, tá? Basicamente a gente tem a bolha do mercado, tá? E essa bolha, ela é meio que esculpida, tá? Então a gente tem ali pessoas que entram nessa bolha, é, projetos, ferramentas, diversas coisas que entram nessa bolha que afetam, querendo ou não, a dinâmica do mercado. Isso se aplica em qualquer dinâmica. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta muito famosa que foi lançada recentemente, que é o Shento. A Ushento, ela é uma ferramenta onde ela praticamente mostra o que outros grupos famosos, né, que a gente chama de alpha groups, tá? Grupos que divulgam, fazem caos, né, passam caos de tokens. Essa ferramenta, ela basicamente mostra ali todos os grupos que soltaram uma call de um específico token. Eu estou usando ela aqui, por exemplo, ó, então se a gente vier aqui e dar uma olhada, ó, por exemplo, esse token aqui, ó, SOG, ele saiu no grupo Shocked. Esse grupo aqui, acho que ele tem mais de 100 mil membros, né, e é um grupo pago, é um alpha group. Então, essa ferramenta, ela tem ali diversas funcionalidades, tá? E o fato dessa ferramenta ter lançado e ter movimentado questões no mercado fez com que muita coisa se alterasse, né? O meta do mercado se alterasse. A gente tinha uma ferramenta que a gente usava bastante, que é o Twitter Tracker, tá? E muita gente deixou de usar o Twitter Tracker, tá? Usam o Twitter Tracker, obviamente, só que de outra dinâmica. Então o mercado ele se modela baseado em como os traders estão apoiando ele, tá? Então como os traders estão apoiando a narrativa, em como as narrativas estão saindo de forma que isso se altere. Isso acontece a todo momento no mercado, tá? A gente vai ter aí tanto do lado da bolha interna, né, em relação a ferramentas, quanto da bolha interna de narrativas. Pessoas que são influentes no mercado, protocolos que são lançados no mercado, diversas coisas, tá? Eu vou dar o exemplo do mês de maio, que a gente teve agora, mês passado, que foi um mês que alterou muita coisa no mercado, tá? Por conta de vários aspectos, tá? Incluindo o Shento, incluindo protocolos, incluindo uma diversidade aí de coisas, tá? Que aconteceram. E eu acho que isso aí vai ser uma explicação muito fundamental para que, quando vocês entrarem, vocês entenderem essa dinâmica de movimentação no mercado. Então, basicamente, no mês de maio, a gente teve aí, no começo do mês de maio, a gente teve uma empresa famosa, tá? Uma operação famosa aí no mercado de cripto geral, tá? Que é a PancakeSwap. E a PancakeSwap, no começo de maio, ela lançou um protocolo dentro da rede Solana, tá? Que é o protocolo da BUP. No dia que esse protocolo foi lançado, para vocês terem noção, a própria Solana foi injetado mais 4 dólares no preço dela, tá? Por conta do lançamento desse protocolo. Então, vocês imaginam, deve ter tido muito investidor que já estava ciente do projeto, deve ter tido airdrop, pré-venda, né? Fora o volume injetado dentro desse protocolo. E aí, por conta disso, a gente teve um volume injetado dentro do mercado muito maior. Novos investidores entraram, enfim,
né? E aí, dali pra frente, né, nesse mesmo mês, a gente teve mais 2 protocolos que foram lançados. Foi a Believe App, né, da Launchcoin, e a Bonk, tá? E nessa sequência aí do mês de maio, a gente teve aí uma movimentação insana, tá? Um volume muito forte dentro do mercado. Pra vocês terem noção, o dia 13 de maio foi o dia com mais volume desde janeiro, quando a gente teve aí o token do Trump. Então, isso abriu portas para novos investidores, abriu portas para novos metas, né, que é como a gente chama, que é basicamente aí a dinâmica do mercado. E a gente viu aí uma mudança muito grande no mercado, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de duas narrativas muito fortes, tá, que movimentaram isso, que tem a ver aí com esses três protocolos. A primeira narrativa era a narrativa de Launchcoin, tá? A Launchcoin, né, o protocolo Launchcoin, era basicamente um protocolo onde você vinculava o seu Twitter, e assim que você vinculasse esse seu Twitter lá numa ferramenta específica, quando você postasse um script, um tweet de um script no seu Twitter, automaticamente ele criava um token baseado naquele tweet. Muita coisa aconteceu por conta disso, né? Um meta que aconteceu bastante era a gente ficava aqui no New Pairs, né, que são os pares novos que estavam sendo lançados. A gente pré-selecionava somente o Launchcoin e ficava aqui o dia inteiro esperando sair narrativas novas, porque aí a gente via quem tinha postado esse tweet, né, e quem tinha criado esse token. Se fosse alguém de alguma instituição ou alguma pessoa aí relevante, esse token aí a gente praticamente snipava ele, pegava ele instantaneamente, e muitos desses tokens estavam pegando, sei lá, 5, 10 milhões de valor de mercado, de market cap. Né? Então, se a gente fizer uma conta, se você snipe esse token e pega ele a 50 mil de market cap e ele bate 500 mil, são 10 vezes o valor que você comprou. Né? Então, se você comprar uma Solana, você tira 10. Tá? É basicamente multiplicar ali em 10 vezes o valor que você injetou. Por conta desse meta, muita gente deixou de usar ali ferramentas que usavam anteriormente, tá? Para usar outras ferramentas. Então, vou dar o exemplo de janeiro, comparando com o exemplo agora de maio, tá? Em janeiro, a gente tinha uma ferramenta chamada Twitter Tracker. Até hoje a gente usa essa ferramenta, só que qual que era o contexto do Twitter Tracker naquela época? Saíam diversas narrativas, tá? Principalmente por conta do governo, né, que estava ali naquele esquenta em relação ao governo dos Estados Unidos. Então, saíam muitas narrativas nesse Twitter Tracker e imediatamente saíam tokens, tá? E essas narrativas baseado em quem era a pessoa que postou esse tweet e a relevância daquilo e às vezes ali um contexto envolvendo o meme coin com aquilo, acabava entregando volume, né? Então, qual que era o meta base do mercado naquela época? A gente ficava com o Twitter Track na lateral do nosso trade, basicamente, né? Deixava esse Twitter Tracker na lateral aqui. Era uma ferramenta dentro de Discord, tá? Você podia fazer essa ferramenta dentro do Discord. E aí você acompanhava os novos pares que estavam sendo lançados, né? Então, tudo que fosse lançado ali, muitas das vezes tinha um contexto baseado num tweet. Muitas vezes era um bot que clonava ali uma palavra-chave desse tweet, clonava a imagem do tweet e já criava um token. Esse era o meta para que a gente entrasse, né? Esse era o meta do mercado no momento, né? E aí isso se estendeu aí até acho que março, né? Até que foi, obviamente, se modelando com narrativas que foram acontecendo no mercado, né? Até a gente chegar em maio e ter uma diferença brusca no mercado novamente, né? Então, qual que é a diferença de janeiro para maio? Em janeiro, a gente tinha um Twitter Tracker geral, tá? Então, esse Twitter Tracker basicamente soltava narrativas gerais e a gente snipava essas narrativas. Hoje em dia, o mercado mudou um pouco mais. Por quê? Porque a gente snipa protocolos, tá? Então, não necessariamente a gente snipa uma narrativa em específico. A gente tinha narrativas muito generalizadas. Às vezes era um animal ali que sofreu algum acidente e a gente comprava um token, né? Tinha muito isso, era justiça por. E aí muitas vezes pegaram uma notícia de um cachorro ali num cotidiano de alguma cidade, que esse cachorro ali sofreu algum acidente, alguma coisa, e esses tokens pegavam um market cap muito alto, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem um contexto mais profissional. Então, por exemplo, tokens que são lançados de projetos, né? Às vezes é um projeto de alguma inteligência artificial, né? Às vezes é um projeto mais consolidado, às vezes é um projeto que envolve meme coins. Então, a gente tem um meta diferencial, tá? E isso envolve algumas diferenças na forma de tradar, né? Então, hoje em dia, muita gente usa o quê? Usa o Twitter Tracker só da Ushento, né? Que é um Twitter Tracker específico que você filtra algumas coisas. Ou você usa o Ushento só para ver os grupos que estão dropando os tokens, né? Como, sei lá, o caso aqui que eu mostrei para vocês. Usar a extensão
dentro da sua DEX para você poder, né, poder operar diante sabendo em quais grupos saíram esses tokens. Você também pode usar, né, que foi o que aconteceu bastante no meta da Launch a Coin, o Twitter Tracker, algum Twitter Tracker específico que você filtre só uma conta, né? Então, por exemplo, no meta da Launch a Coin, a gente vinha aqui na Axion, por exemplo, inclusive para quem não criou conta na Axion, eu vou deixar o link aqui na descrição, junto do link do Discord e de diversas outras ferramentas, tá? A gente vinha aqui na Axion, clicava aqui em Twitter Handles e adicionava só o Twitter da Launch a Coin, né? Então, toda vez que um token era criado, a Launch a Coin retweetava, e aí a gente conseguia ver, e dessa forma a gente já via no tracker qual que era a narrativa, tá? Quem que era essa pessoa que tinha postado, e automaticamente a gente conseguia ter uma ciência. E, consequentemente, por conta dessa dinâmica que a gente teve, o meta se alterou bastante. Então, é aquilo que eu falei no último vídeo, coisas que a gente faz ali no mercado em janeiro, em março, em fevereiro, em abril, não funcionam mais em junho, em julho, em agosto, em setembro, né? O mercado ele se molda a todo momento. Então você deve estar sempre se adaptando e você deve estar sempre identificando os tipos de trade, as narrativas e como o mercado se modela. Agora que você meio que identificou como que a parte técnica do mercado funciona, eu queria explicar um pouco da parte teórica, que eu gosto de usar essa filosofia, tá? É uma filosofia que me traz não uma tranquilidade, né? Mas essa filosofia na minha cabeça, ela funciona bastante, tá? E eu uso ela para poder dar sequência, né, ao longo do meu dia, enquanto eu estou operando, enfim, tá? Então, são duas coisas que eu assemelho bastante o mercado de meme coin, que seria o surf, tá? E seria os jogos. Então, vamos lá. Isso aqui provavelmente só quem surfa quem surfa ou quem joga vai entender o que eu estou querendo dizer, tá? Mas vocês vão ter uma base, tá? Então, vou dar o exemplo do surf. Quando você vai surfar, para quem surfa cotidianamente, o que você tem que levar como critério? Primeiro, você tem que saber como é que está o mar, tá? Então você vai ter que ter ferramentas para você saber, no dia que você for surfar, você vai ter que saber se tem swell, você vai ter que saber se o mar tá bom, você vai ter que saber se o seu tipo de surf é adequado para aquele tipo de onda, né? Então, dessa forma aí, por exemplo, tá? Você vai poder identificar o dia bom para o surf. Tá bom, identifiquei ali uma situação boa para eu surfar, sei lá, uma praia específica que tem uma ondulação tal, enfim, tá? Agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que saber como que eu vou me preparar para entrar nesse mar, tá? Então, por exemplo, é uma água mais gelada, é um lugar que tem uma água mais gelada, tá bom? Então eu vou ter que ter ali um John, eu vou ter que ter uma roupa que vai me proteger do frio dentro da água. Ah, é um mar que demora mais ali, é uma onda mais pesada, então eu vou ter que ter um tipo de prancha específico para dropar nessa onda. Então, são vários fatores, tá, que eu vou ter que levar em consideração para eu poder entrar no mar e poder surfar. Ok, ainda assim que eu entre no mar, qual que é a questão? Depois que eu entrar no mar, eu vou passar um perrengue até eu chegar ali no outside. Quando eu chegar ali, eu vou ter que ficar horas e horas e horas até achar as ondas corretas. Então, eu vou ter que ficar ali olhando, esperando, analisando o mar, até que chegue a onda perfeita para mim, eu consiga entrar nessa onda perfeitamente e surfar, tá? Então, isso aí é basicamente a mesma coisa que o mercado de meme coins. Você tem que identificar as informações do mercado, tá? Então você vai ter que identificar o que está acontecendo no mercado, tá? O meta do mercado, o que está se alterando, né, para você tradear no seu dia. Você vai precisar das ferramentas corretas para você não passar sufoco. Então, as ferramentas que se adequam ao seu tipo de trade e ao trade que está sendo suportado no mercado atual. E você vai basicamente entrar no mercado, vai ficar ali esperando e quando vier a sua onda você surfa. Acabou. Não tem muito segredo. Você vai ter que identificar, você vai esperar, você vai achar o momento certo, achar a sua onda e você vai surfar ela. Essa filosofia eu uso ela bastante porque nos momentos de tensão, nos momentos que eu tô nervoso, nos momentos que o meu psicológico tá ruim para operar, eu assemelho isso bastante. É a mesma coisa que surfar. Porra, às vezes você tá nervoso enquanto você tá lá no mar. Cara, espera. A sua onda vai vir. Uma hora ela vai vir. Se ela não vir hoje, ela vai vir amanhã. Tá? Então você tem que ser paciente, você tem que identificar isso. E essa filosofia me ajudou bastante na forma de tradar. Agora no aspecto dos jogos, né, da filosofia dos jogos, basicamente, para quem já jogou um jogo FPS, por exemplo, tá, o Counter-Strike, por exemplo, CS.
você sabe que você tem alguns tipos de jogabilidade. Então a gente tem o player suporte, a gente tem o player entre frag, a gente tem o player sniper, a gente tem o player IGL. Então a gente tem vários tipos de players que cada um se adequa ao seu tipo de jogo, né? E eles jogam ali, maximizam a sua jogabilidade baseado naquela estratégia. Né? Então é a mesma coisa no mercado. A gente tem players que fazem scalp, players que fazem long trade ali, ficam em trade por muito tempo, players que acompanham narrativas para poder entrar no token, e isso vai se adequar a você também. Você tem que identificar o seu tipo principal de trade, tá? E você vai usar esse tipo principal de trade na sua estratégia. Tá? E isso vai te ajudar a crescer cada vez mais a sua wallet. Obviamente, da mesma forma no jogo, não é porque um player ele é IGL que ele não vai trocar bala. Na partida todo mundo faz tudo, é a mesma coisa. Você não vai se privar, se rotular em um tipo de trade só. Tá? Esse tipo de trade só vai te auxiliar numa estratégia. Mas você tem que sempre entender que o mercado ele não vai se adequar a você. Você tem que se adequar ao mercado. Então você vai ter o seu tipo de trade, você vai ter o seu tipo de estratégia, mas ainda assim você vai ter que sempre se adaptar da melhor forma para você poder fazer os seus lucros. E diante dessa explicação de filosofia, é onde eu entro na questão aí que é meio que não é muito fixo o mercado, tá? Então muita gente me pergunta, Matheus, como que você fica o dia inteiro olhando, o que você identifica numa moeda boa, tá? Primeira coisa, você não vai ter uma resposta fixa, tá? Se você perguntar para qualquer trader, nenhum vai te dar uma resposta fixa dessa pergunta que muita gente faz, tá? Por quê? Porque da mesma forma que a maioria dos players fazem scalp trade, nenhum deles faz o mesmo scalp trade, tá? Então, a gente tem a estratégia do scalp trade como base, mas cada um faz o seu tipo de scalp trade. Então, cada um tem a sua arte de trade. Você vai ver aí players que fazem um scalp muito mais rápido, você vai ver players que fazem um scalp muito mais longo, players que ficam comprando várias vezes, players que compram uma vez e vendem muito rápido. Então, cada um tem o seu tipo de scalp trade e você tem que desenvolver a sua arte de trading. E para desenvolver a sua arte de trading, nada mais do que ficar nessa tela o dia inteiro. Na hora de começar, na hora de identificar isso, quais que são os fatores principais? Tá? Que eu não fiz isso e é uma coisa que eu identifico que eu passo isso para muita gente e isso aí, cara, influencia aí, você vai estar, sei lá, 10 passos à frente das pessoas que estão começando no mercado agora. Primeira coisa, fica ali uma semana quando você começar só estudando, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar ali o máximo de informação que você tiver, sei lá, carteiras de traders, você vai ficar olhando as runners que saem ao longo do dia, tokens que estão ganhando volume ao longo do dia. E o que você vai fazer? Você vai olhar cada player, olhar cada estratégia de cada tipo de player, como ele faz o scalp dele, você vai olhar cada narrativa, você vai pensar, sempre pensar a todo momento que você entrar no token. Então você vai olhar ali os padrões, você vai olhar, às vezes, tipo, tem ali um momento que é o dip de compra, né, que muitos dos players enxergam como dip de compra. Então você tem que analisar cada padrão especificamente dos holders, da análise de gráfico, de identificar bundle. Obviamente que isso aí vai exigir também o seu estudo, de forma ali que você possa se adaptar numa ferramenta, por exemplo, na Axion. Você vai ter que aprender a usar a Axion, aprender a olhar a Axion. Então, é aquilo. Estude por pelo menos uma semana. Estude o seu tipo de trade que você acha que você se identificaria. Estude os trades de outros players, como esses players fazem esses trades. E estude cada etapa do mercado. Olhe cada coisinha mínima e anote, que seja, identifique, tá? Para que você possa poder ali identificar coisas que muitos players no começo não identificam, né? Poder olhar coisas que, conforme o tempo, provavelmente você vai aprender sofrendo, que você não vai precisar sofrer para aprender, porque você pegou ali um tempo e você estudou aquilo, tá? Depois que você passar pela semana teórica, né, pelo momento que você vai estudar teoricamente, você vai ter que começar a sofrer na prática, tá? Então, não adianta você ter uma base material do mercado, você precisa ter uma base psicológica, tá? O psicológico dentro desse mercado é uma das coisas que mais influencia. Depois que você fizer todo esse trâmite, você vai ter que infelizmente, né, o que acontece com muitos dos players você vai começar a operar, provavelmente você vai perder dinheiro no começo, tá? Eu vou falar isso porque eu tenho que ser o máximo honesto com todo mundo. Provavelmente você vai perder dinheiro, tá? E você vai começar a poder desenvolver o seu psicológico. Então é aquilo. A primeira compra que você faz no mercado, quando você compra um token, você está muito nervoso. Você vai ficar ansioso, você vai querer que o token suba, às vezes você vai vender rápido. Isso é normal. É a mesma coisa que, cara, você é criança e vai começar a andar de bicicleta. Você vai ficar nervoso, né? Você não sabe como é que funciona, você tem medo. Esse psicológico ele se desenvolve ao longo do tempo.
Então, conforme você tradar, conforme você ficar nessa tela, conforme você comprar tokens, você vai fazer esse seu psicológico, você vai montar, você vai construir esse seu psicológico e você vai ter mais calma, você vai ter mais frieza, você vai ter mais estratégia e dessa forma, muitas das vezes, né, você vai evoluir o seu trade, evoluir o seu psicológico para poder tradar. Não adianta, o mercado leva tempo, você vai ter, eu até postei esses dias um story no meu Instagram falando sobre isso. Você vai exigir tempo, você vai dormir pouco, tá? Tinha dia que eu dormia 4, 5 horas e ficava o dia inteiro na tela, lá para janeiro, fevereiro, tinha um colega meu que a gente ficava alternando turno, então enquanto eu dormia, ele acordava para treinar, enquanto ele dormia, eu acordava para treinar. E a gente ficava nessa. Então, vai ter muitos dias que você não vai dormir direito, vai ter muitos dias que você vai ficar o dia inteiro estudando, vai ter muitos dias que você vai, sei lá, chorar de raiva, porque você não fez um lucro, você só tá perdendo dinheiro. Cara, a dedicação, ela é o principal, tá? Você não pode desistir, querendo ou não, tem muita gente aqui fazendo muita grana sem nem botar a cara, tá? E você pode ser um deles, mas obviamente isso exige um custo muito alto. E você tem que pagar, né, esse custo para poder aí ter aí acesso, né, ao extraordinário. Esse vídeo eu tentei explicar um contexto mais prático, tá? E se você usar esse vídeo como base, você vai conseguir poder entrar aqui, por exemplo, e ter um contexto, tá? E fiquem ligados, tá, aqui nesse canal, tanto nesse canal quanto no Discord, tá? A gente tem o nosso grupo do Discord, o nosso WhatsApp, porque no Discord a gente vai soltar uma novidade, a gente vai fazer um material completo com vários aspectos específicos. Então, praticamente os vídeos que eu fiz nesse canal que não estão atualizados, a gente vai atualizar dentro do Discord. Além de alguns vídeos que eu vou fazer futuramente aqui, tá? Então a gente vai falar sobre algumas ferramentas específicas, tá? A gente vai falar sobre algumas questões gerais, né, questões ali de identificação no mercado naquele momento do meta. Então, questões específicas, atualizações, a gente vai tentar soltar o máximo no Discord e no grupo do WhatsApp, tá? Então, já entrem aí, tá? O link vai estar na descrição. Fiquem ligados no canal, tá? Se tiver qualquer dúvida, por favor, eu peço que vocês coloquem aí nos comentários, que a gente vai estar apto aí a responder e poder esclarecer aí qualquer questão, tá? E agora, daqui pra frente, eu vou tentar fazer vídeos mais técnicos, falar sobre tópicos mais específicos, módulos mais específicos, da mesma forma que a gente entrega esse material dentro do Discord. Fechou? Então é isso. Valeu, rapaziada. Nice.